Olá e seja bem-vindo ao segundo episódio de O Contexto que Te Falta. Aqui a gente faz algo que é cada vez mais raro nas redes sociais: parar, respirar e entender o significado real das palavras que todo mundo usa, mas quase ninguém explica. Hoje a palavra é sionismo. Se você passa algum tempo online, você já percebeu que sionista virou xingamento global. A palavra aparece como explicação para tudo: guerra, injustiça, desigualdade, sofrimento humano. Quando uma palavra passa a significar todo o mal do mundo, ela deixa de ser um conceito e vira um bode expiatório. E isso é sempre perigoso. Então vamos começar do começo, a definição. Sionismo é o movimento de autodeterminação do povo judeu. Ele surge no final do século XIX, num período em que vários povos buscaram soberania e um lar nacional. Os judeus viviam espalhados, perseguidos, expulsos, sem proteção política real. A ideia era simples: se judeus são um povo, eles também têm direito a um lar nacional, como tantos outros. Isso não é algo único na história. Italianos lutaram por unificação e soberania. A Itália se forma a partir dessa ideia nacional. A Alemanha também surge de um movimento de unificação nacional. A Grécia se liberta do Império Otomano com base no direito de autodeterminação. A Índia nasce após o fim do domínio colonial britânico, o mesmo que colonizou Israel. Nenhum desses movimentos é tratado hoje como ilegítimo por definição. Nenhum deles é usado como xingamento. Só um. E aqui é onde muita gente se confunde, ou finge se confundir. Sionismo não é uma ideologia racial. Sionismo não é um plano de dominação global. É um movimento nacional que nasce num contexto histórico específico, defendendo o direito do povo judeu à autodeterminação em seu lar histórico. Isso nunca significou no lugar de outro povo. Nunca significou a negação da existência de árabes na terra. Significa existir. Ponto. Vale também esclarecer outra coisa aqui, porque muita confusão vem disso. Sionismo não é apoio automático a nenhum governo específico de Israel. Não é apoiar Netanyahu, não é concordar com todas as decisões do Estado, não é ser de direita ou de esquerda. Existem sionistas de esquerda, de centro, religiosos, seculares. Inclusive, existem sionistas que nem judeus são, pois ser sionista não está relacionado à religião. Assim como alguém pode discordar profundamente do governo dos Estados Unidos sem achar que os Estados Unidos não deveriam existir. Mas então vem a questão: como que sionismo é antissemitismo? Isso surgiu da forma como a palavra sionismo passou a ser usada no discurso político moderno. Durante décadas, o antissemitismo foi amplamente reconhecido como algo moralmente inaceitável. Dizer abertamente "eu odeio judeus" passou a ter consequências sociais. E quando um preconceito se torna socialmente inaceitável, muitas vezes a gente vê que ele não desaparece, ele se adapta, muda de linguagem. E é nesse contexto que a palavra sionista começa a funcionar como um substituto aceitável. Em vez de falar de judeus como um grupo coletivo, fala-se de os sionistas. Em vez de acusações diretas contra judeus, surgem acusações contra uma entidade abstrata chamada sionismo, descrita como poderosa, manipuladora, onipresente e moralmente corrupta. O problema não é criticar uma ideologia ou um Estado. O problema é quando a palavra passa a ser usada para atribuir culpa coletiva, para explicar todos os males do mundo, ou para transformar um grupo inteiro em vilão absoluto. Quando isso acontece, a gente não está mais falando de política. Estamos repetindo padrões históricos muito conhecidos. É exatamente por isso que organizações internacionais precisam criar ferramentas para identificar quando a crítica deixa de ser crítica e passa a ser discriminação. A International Holocaust Remembrance Alliance, a IHRA, formou uma definição de antissemitismo que hoje é adotada por dezenas de países, universidades e instituições renomadas. A definição deixa algo muito claro: o antissemitismo não aparece apenas como ódio explícito a judeus enquanto indivíduos. Ele também pode aparecer quando se nega ao povo judeu o direito de autodeterminação, ou quando se aplica ao Estado judeu um padrão que não é aplicado a nenhum outro país no mundo. Isso não significa que toda crítica a Israel seja antissemitismo. Essa é uma caricatura conveniente, mas falsa. O que a definição aponta é outra coisa: nem toda crítica é feita da mesma forma, com o mesmo objetivo ou dentro do mesmo padrão. Criticar políticas é legítimo. Questionar governos é parte da democracia. Mas quando a crítica se transforma em negação da legitimidade de um único Estado, quando a existência desse Estado passa a ser tratada como um erro moral absoluto, algo muda de natureza. A gente não está mais falando de decisões políticas, estamos falando de identidade, estamos falando de existência. E isso fica evidente quando a gente vê o vocabulário usado. Sionistas passam a ser descritos como um grupo global, com interesses ocultos, poder desproporcional e influência em todas as esferas. Essa linguagem
mensagem não é nova, ela simplesmente reaparece com palavras diferentes. É por isso que dizer sionismo é antissemitismo não é uma afirmação neutra. Na prática, essa frase costuma significar que a identidade nacional judaica é ilegítima, enquanto todas as outras identidades nacionais continuam sendo tratadas como naturais e aceitáveis. Para entender onde a crítica política termina e onde o preconceito começa, vale usar um exemplo simples: a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um dos regimes mais autoritários do mundo. O Estado controla a vida dos cidadãos, reprime liberdades básicas, pune dissidência, isola a população e mantém campos de prisioneiros. É alvo constante de críticas internacionais, sanções, condenações morais, e ainda assim, existe algo que quase ninguém faz. As pessoas criticam o regime norte-coreano, mas não dizem que o povo norte-coreano não deveria ter um país. Não dizem que a Coreia do Norte, como Estado, é ilegítima, por definição. Não dizem que o simples fato daquele país existir é um crime moral. Existe uma separação clara entre governo, Estado e povo. Você pode odiar o governo da Coreia do Norte. Você pode condenar suas políticas. Você pode denunciar seus crimes. Tudo isso sem negar o direito da existência do país ou desumanizar o seu povo. Quando só um povo tem seu direito à autodeterminação transformado em crime moral, o problema não é política externa, é coerência moral. E esse é exatamente o ponto que costuma ser ignorado no debate público. Mas e os judeus antisionistas? Um dos maiores mitos repetidos nas redes sociais hoje é a ideia de que os próprios judeus, no geral, são antisionistas. Isso simplesmente não é verdade. A grande maioria dos judeus, mais ou menos 95% no mundo, se identificam como sionistas no sentido mais básico da palavra. Acreditam no direito da existência do Estado judeu. Isso não significa apoiar todo o governo israelense, nem concordar com as políticas, mas reconhecer que o povo judeu tem direito à autodeterminação como qualquer povo. Ainda assim, muita gente tenta usar o argumento de que existem judeus antisionistas como se isso invalidasse todo o resto. E aqui é importante separar a exceção da regra. Judeus não são um grupo monolítico. E ao longo da história sempre existiram correntes internas com visões diferentes, e isso é normal em qualquer povo. O problema começa quando uma minoria extrema é amplificada para criar a impressão de que ela representa a maioria. O exemplo mais citado nesses casos é o Neturei Karta. Eles são um grupo ultra-ortodoxo muito pequeno que rejeita o sionismo por motivos religiosos específicos. Eles acreditam que um Estado judeu só poderia existir com a vinda do Messias e que, como o Messias ainda não chegou, o Estado de Israel não deve existir ainda. Eles são uma extrema minoria e não representam a maioria dos judeus, nem a maioria dos judeus religiosos, sendo que também são rejeitados pelas comunidades principais judaicas ao redor do mundo. Mesmo assim, esses grupos aparecem constantemente em protestos e campanhas antisionistas justamente porque eles cumprem uma função retórica conveniente. Servem como prova de que o antisionismo não seria antissemitismo. Mas usar judeus para justificar a negação do direito coletivo de outros judeus existirem não torna um discurso automaticamente legítimo. Pelo contrário, isso costuma ser uma forma de instrumentalização política. Quando exceções são usadas como escudo moral para justificar a negação do direito de existência de uma maioria, o debate já deixou de ser sincero. Mas eu não gosto do sionismo. Eu vou trazer uma opinião menos popular agora. Eu sou sionista e apoio a existência do Estado de Israel com orgulho, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez a gente precisa começar a repensar o uso dessa palavra. O sionismo nasceu de um desejo imenso de ter um país nosso. Era quase que um sonho distante, né, de pessoas como meu bisavô, que sobreviveu ao Holocausto, do meu avô, que nasceu no mandato britânico e cresceu rezando por uma casa, por um país, um lugar onde ele não precisasse ter medo. Essa necessidade fazia sentido naquele contexto histórico. Hoje, a realidade é outra. Hoje, a gente tem um país, a gente tem um Estado, a gente tem um exército, temos soberania. O nosso sonho foi realizado. Nós somos israelenses. Nós somos judeus. Nós não estamos mais com um desejo, com um sonho, porque esse sonho já se tornou algo real. E no debate atual, sionista, como eu mencionei durante esse vídeo, deixou de ser um conceito histórico e virou só um rótulo usado contra nós para disfarçar preconceito. Na prática, tanto para quem odeia e até para quem se defende, sionistas e judeus acabam sendo tratados como a mesma coisa. No fim, ninguém deveria precisar explicar por que merece existir. E quando isso acontece só com um povo, a discussão já deixou de ser honesta. Esse é o contexto que te falta. Muito obrigada por assistir até o fim. Esse foi o segundo episódio do Contexto que te falta. Fique ligado para mais.